Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e volto para dar prosseguimento com a obra Uncharted, o quarto labirinto. No capítulo anterior, nós havíamos começado com uma pequena aventura de Drake no Equador, mais exatamente em Guayaquil, onde ele foi fazer um serviço para um dono de um cartel de drogas, pegar um cetro para o sujeito, e quando as coisas não saíram muito da forma como foi esperado, o feitiço virou contra o feiticeiro, contra o próprio Drake. Ele acabou tendo que reformular basicamente os seus passos, e também virando de lado, trocando de lado, e retornando o cetro para aqueles que, por direito, eram donos dele, guardiões dele. E com isso o Drake acabou conseguindo, digamos, um pagamento pelo serviço, pelo duplo serviço, no caso, que ele foi, a princípio, contratado para fazer. Como se não bastasse, ele, durante a missão, encontrou com uma personagem, uma garota, uma adolescente, chamada Alex, que era justamente a filha do prefeito de Guayaquil. E ao retornar a menina, também conseguiu mais um montantezinho de dinheiro. Para aqueles que não querem tomar muito spoiler do que eu vou comentar agora adiante, passem lá no Clube do Livro, link na descrição, abordem o capítulo primeiro, depois retornem aqui para ouvir os comentários caso sejam de seu interesse. Como sempre acontece com Drake, um sujeito com um cara virado, com a bunda virada para a lua, digamos assim, as coisas deram mais do que certo para ele no fim. Sempre ocorre aqueles problemas, aquele monte de imprevistos no meio do caminho, até por certa imprudência dele, e até também devido à ética profissional dele para conduzir seus casos. Ele se mete com pessoas muito perigosas, mas são esses aspectos que eu já havia dito anteriormente, então não vou voltar a isso. A questão é que tudo dá certo no fim. E ele inclusive tem alguns bônus, algumas recompensas, devido ao fato de algumas de suas escolhas, mesmo que imprudentes, terem apontado para uma direção financeiramente interessante. O prefeito de Guayaquil foi bem generoso com ele, o pagou, e também a tribo o recompensou de forma satisfatória. E, como aponta o texto, digamos que Drake agora está com bastante dinheiro, uma quantia que ele não havia, não tinha em sua posse há bastante tempo. Então, digamos que, embora uma série de contratempos aconteceram na sua empreitada no Equador, no final das contas a recompensa foi bastante satisfatória, mesmo com esses imprevistos. Típico de Uncharted, Só que voltando de avião para os Estados Unidos, ele, em uma parada em um dos aeroportos, que ele pousa e tal, ele iria fazer uma escala para casa, mas em uma dessas paradas no aeroporto, ele teve um contato inesperado de Sully. Até então a viagem estava sendo extremamente bem-humorada, a escrita estava sendo bem ao estilo, ao contraste que é a história de Uncharted, bem-humorada, bem cômica. Inclusive nessa parte aí tem lá o Drake todo convencido de si, satisfeito com seus feitos, se esbaldando das suas memórias, dos seus feitos mais recentes, e enchendo a paciência de um senhor bem gordo que estava atrás dele no avião. O cara, digamos que tinha uma protuberância ali, e o Drake deitando no assento, puxando a cadeira para trás e enchendo a paciência do cara durante a viagem inteira. Temos esse tipo de coisa acontecendo o tempo inteiro. Esses pequenos alívios cômicos. Só que esse alívio cômico termina e de repente o capítulo se torna muito mais, digamos, tenso, em virtude de um recado que Sully deixou para ele,
que inclusive depois ele liga, né, para saber se o Drake já está em solo americano, para confirmar a urgência, a necessidade de presença dele na cidade de Nova York. E isso acaba obrigando o Drake, que tinha parado para fazer um lanchinho, visto que a comida do avião não era grandes coisas, né? Ele quis parar para fazer um lanchinho mais adequado, comer uma coisinha mais gostosa, mas em virtude desse contato de Sully, ele acabou tendo que ir para Nova York. O capítulo, digamos que ele aproveita muito esse contato telefônico para que em algumas características comportamentais de Sully, o livro também introduza, digamos, um pouco o Sully para os leitores. Aparentemente, o livro é escrito levando em consideração que o leitor não necessariamente tenha entrado em contato com os games e que Sully possa ser, digamos, um personagem não muito óbvio. Isso é importante na escrita. É importante quando um escritor está escrevendo um livro, porque ele tem que partir do pressuposto que ele está criando, né, que ele está construindo uma outra forma, conteúdo, para apresentar algumas informações e dados. E informar nessa nova forma também é importante. Isso é, digamos, muito cortês com quem está desfrutando disso. Quando nós saímos de um livro e vamos para um game, né, a maneira de abordar as pessoas tem que ser a mesma também, né? Não é o fato de que exista uma obra retratada numa forma que isso quer dizer que todas as pessoas que estão tendo contato com ela pela primeira vez já conhecem a forma original dessa obra, né? E quando isso é bem feito, quando isso é descrito e informa o leitor acerca do seu modelo, da sua forma que foi escolhida, digamos que isso ajuda bastante, né? Motiva um pouco ao leitor conhecer um pouco mais profundamente essa obra naquele outro formato, né? Então é uma gentileza, né? É uma postura do autor, seja ele no game ou no livro, que motiva, né? Não necessariamente dá certo, mas incentiva bastante, né, o consumidor, no caso, né, da obra, da arte, a procurar outras fontes. E aqui, nesse livro, apenas por aquele contato ao telefone, nós vemos um exemplo bem típico disso sendo representado, sendo praticado, que é as pausas de Sully no telefone, quando ele para fumar. Aí esse ato de parar para fumar já leva o Drake a pensar coisas sobre Sully, fumando os charutos cubanos dele, que ele sempre fala que vai parar. Isso já leva o Drake a também pensar no tipo de camisa que o Sully usa, né? Aquelas camisas mais caribenhas, né? Aquelas coisas mais tropicais, que nos remete também à vida que o Sully leva nesses lugares, o que ele faz lá, que aí já introduz como o Sully cuidou do Drake, educou o Drake, que o Drake deve muito a ele. São elementos que eu já havia mencionado no capítulo passado, mas num pequeno gesto, numa pequena cena, eles podem ser introduzidos e informar um pouco melhor o leitor de primeira viagem, né, de primeiro contato com a obra, sobre esses dados, esses temas que são muito importantes. Nisso, nós temos a reviravolta, né, chegamos naquele ponto que eu disse que realmente o texto se torna menos Uncharted, que é o quê? É justamente no ponto em que esse contato é melodramático, esse contato é preocupante, porque o Sully está muito abatido, o que é raro na figura dele, né? A relação dele com o Drake é sempre uma relação muito bem-humorada, bem brincalhona, um provoca o outro o tempo inteiro. Então esses momentos de seriedade eles são bastante raros em Uncharted. Nós temos eles nos games, mas são bem pontuais, né? Os momentos de drama em Uncharted são bem pontuais. Na maior parte do tempo é ação frenética e um pouco de humor. E aqui Sully está preocupado e pedindo a presença de Drake em Nova York. Ao chegar lá, o Sully leva o Drake até uma estação de metrô. E uma outra coisa que eu achei bastante interessante aqui nesse livro, nesse capítulo mais específico, é como ele tem a sensibilidade de retratar Nova York não apenas como um ponto de chegada de Drake, um local em que a narrativa se dará, mas como ele também se ocupa
do cuidado em retratar Nova York como Nova York está naquele determinado momento. E o que é mais interessante nisso é que o autor se preocupa em retratar para o leitor, seja ele norte-americano ou de outros países, como é a Nova York pós, né, os ataques terroristas, pós o ataque às Torres Gêmeas, ao World Trade Center. Era algo que eu não esperava ver aqui e que eu fiquei assim, extremamente satisfeito de ver. Como dados históricos são contextualizados com uma obra fictícia como é Uncharted. É uma forma de dizer um pouco do dia a dia de Nova York, da pressão psicológica que existe, né, do medo até mesmo paranoico das pessoas com outros ataques, e como também as pessoas passam a ver e observar o mundo, o seu entorno, em alguns aspectos, em alguns locais e não tanto em outros, né? Como a atenção ela acaba ficando uma atenção muito focada, muito viciada para certas coisas e não se atenta a outras, né? A outros pontos e a outras possibilidades de ataque, que é justamente o metrô. Muita gente pensa em aviões, né, aeroportos, mas e o metrô? E o local cotidiano, né, mais mundano, digamos assim? As pessoas estão vendo, as pessoas estão se dando conta disso, né? O próprio investimento mesmo feito pela prefeitura, algo que o Sully toca, né? Claro que a segurança é investida, né? O orçamento é investido em outros pontos, mas o metrô ficou abandonado, né? Então, esse comportamento condicionado pela paranoia que existe no pós-atentado, né, das Torres Gêmeas, nos dá subsídios para sentir a Nova York de determinada maneira, e isso é retratado, é comunicado pelas personagens. Eu achei isso de muito bom gosto. Uncharted é uma obra infanto-juvenil, mas aqui ela está assumindo traços um pouco mais maduros mesmo, né? Tornando a sua contextualização um pouco mais colada no real, né? E isso para toda ficção é interessante, que nós possamos ter um contato com algo além dela, mas que ao mesmo tempo esse contato, esse fantástico que está para além, possa nos dizer algo e refletir algo do lugar onde nós estamos. No metrô, o Sully mencionou um caso, né, de um baú que foi deixado ali, e dentro desse baú estava justamente um amigo antigo dele, né, um arqueólogo chamado Luca. Ele foi esquartejado, né, foram retirados os membros dele, superiores e inferiores, deixado apenas dentro desse baú um tronco e a cabeça também, mais separada do corpo, para caber ali, né. É uma cena graficamente muito bárbara, né, muito pesada, e a gente até pensa, né, caramba, isso em Uncharted? Pois é, isso em Uncharted. O clima de repente ficou bastante mórbido. Isso tanto na parte do comportamento de Sully, que normalmente é um cara super descontraído, como também desse clima nova-iorquino e desse ato, né, desse crime bárbaro sendo descrito tão abertamente, né, de forma tão transparente e direta. Não era algo que eu esperava lendo Uncharted, e que eu realmente fiquei bastante surpreso aqui. Vamos ver, né, se nos próximos capítulos isso se mantém. Será bem interessante se realmente se manter. Bem, meus caros, por hora é isso. Muito obrigado por ouvirem novamente. Um abraço do Corvo.